Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou muito feliz. Ter essa experiência, né, de juntar pessoas eu acho que assim, mais do que juntar pessoas, é o que vocês trazem, né, junto na história de vocês, na vivência de vocês, porque a gente vai falar aqui, na verdade, sobre as nossas vidas e como a gente se conecta com tudo que faz sentido para a gente. Eu acho que é isso que é a grande importância desse nosso encontro. É entender como a gente se conecta com tudo e quais são as importâncias ou onde a gente se coloca diante desse contexto geral. Então, assim, eu queria conhecer, né, um pouquinho de vocês. Queria que vocês se apresentassem. Depois eu falo um pouquinho, porque provavelmente algumas pessoas não me conheçam. Mas eu gostaria que vocês fossem se apresentando, até porque eu não te conheço. Ou melhor, estamos nos conhecendo. Uhum. E a Roberta, claro, a Roberta já tivemos uma experiência muito gostosa, uma live deliciosa. Mas eu sei que o quanto daquele momento que a gente se viu a primeira vez, teve aquele momento lá, e para agora muitas coisas aconteceram. E eu acho que é isso que é bacana quando eu falo da conexão e de falar um pouco dos nossos momentos, é que os nossos momentos são mutáveis, são transformados. Né? Então, assim, o Rafael que eu vou conhecer hoje, daqui a um tempo a gente vai se reencontrar e vai falar sobre coisas, mudanças que aconteceram, como aconteceu também com o Roberto. Então, enfim, eu gostaria muito que vocês se apresentassem. Muito obrigada mais uma vez, tá? Nós damos. Eu sou Roberta Nistra, eu sou cantora, compositora, instrumentista, diretora musical. E é isso. E estava com saudade de te ver mesmo, porque de lá para cá acho que tem alguns anos, né? Já passaram sim. alguns anos. Tem uns 2 ou 3 anos por aí, 2 anos. E aquele momento foi bem emocionante, né? Foi bem bonito, assim, foi muito legal. Fiquei bem feliz. É um momento, naquele encontro, foi nosso primeiro encontro, foi um momento marcante, eu acho, na minha vida, marcante para você também. Você estava num processo de transformação pessoal. Tava. E de lá para cá, né? Eu quero que você conte depois um pouquinho sobre esse seu caminhar daquele momento transformador, né? De visão de Roberta, aonde a Roberta está, o que a Roberta deseja, tal, para cá. Eu quero que depois você conte um pouquinho, tá bom? Com certeza. Vamos lá, Rafa. Meu nome é Rafa, prazer, Roberta. Prazer. Tá? Eu sou babalaô, sacerdote de Ifá, da linha afro-cubana, sou jornalista, sou filho, sou marido, sou muito padrinho, que é a maneira como as pessoas chamam o sacerdote, né? Não se chama de pai, a gente chama de padrinho, porque o pai passa a mão na cabeça, o padrinho ele aconselha. Sou um ser humano, assim, bem humanão mesmo, cheio de falhas e tentando sempre melhorar através de várias filosofias, através de vários encontros, como esse aqui. Espero que seja um encontro que me modifique como pessoa, é isso que eu procuro sempre. Ai, que coisa boa. Bom, vou me apresentar também um pouquinho, né? Sou Débora Teixeira, também conhecida como Deb de Oxum, sou mãe de santo da Umbanda. Há algum tempo, diria assim, pontual, antes da pandemia, né? Eu acho que traz muito esse, o antes e o depois da pandemia, né? Antes da pandemia, eu fiz uma transformação muito grande na minha vida que me trouxe aqui, né? Nesses encontros, nessas conexões. E durante todo esse processo, o vínculo com pessoas não se perdeu, né? Pelo contrário, cada vez tem mais valor, agrega mais sentido na minha vida. Então, assim, o fato de ter esse caminho espiritual, e esse caminho espiritual não muda, ele não se acaba, ele não se desfaz por uma escolha, acho que tem um compromisso muito grande, e o compromisso não é sobre pessoas só, sobre a minha ancestralidade que me colocou nesse lugar. Então esse compromisso se mantém. Só que hoje eu faço um caminho, né, um pouco diferente do que eu fazia antes, mas ainda assim com esse olhar de me aprofundar cada vez mais na força ancestral, né, no que faz sentido para mim nesse... tem pessoas que usam cargo, né, o nome, enfim, tem várias formas de falar sobre isso. Na Umbanda a gente usa muito essa coisa da mãe, do pai de santo, ainda é usado demais. E eu, assim, eu me identifico hoje com esse momento,
né? É um momento onde eu possa oferecer para as pessoas, que a gente pode botar nesse lugar dos filhos, né? Conhecimento, um olhar para a vida através do olhar do outro. O que esse outro tem para agregar? Por exemplo, a música. A música ela é muito agregadora e desperta na gente as questões ancestrais, uma conexão com o teu emocional, né? Faz você entrar em transe. Tudo isso está falando de, sabe, coisas que a gente vivencia no campo espiritual, mas que a gente também se conecta no dia a dia e a gente acha que as coisas não se relacionam. E tem muita relação. Muito. É um processo curador, né? Tanto para quem canta, para quem está fazendo isso acontecer, como para quem escuta, né? E o IFA é um outro lugar de conhecimento, como eu falei para você, eu não tenho nenhum conhecimento, não posso falar, né? Eu quero te ouvir. Eu estou aqui justamente sendo essa pessoa em busca desse conhecimento e que esse lugar que eu tenho hoje é proporcionar às pessoas esse envolvimento. Se envolver com o outro é muito bom, né? O envolvimento não só faz você se moldar de formas diferentes, e esse moldar faz você transformar, você se ressignificar, né? Como faz você também fazer um caminho que pode ser olhado pelo puro conhecimento, né? E ficar nesse campo e nada mudar, mas você ter o conceito diferente, entender por que as coisas acontecem de outra forma e tudo certo. Então, assim, é esse nosso encontro, gente. Tá bom? Quando você chamou a gente, você pensou que, assim, cada um faz parte de uma religião afro-brasileira, no seu caso afro-cubana, só que de lugares, assim, de maneiras completamente diferentes. Tipo assim, Sim. você é da Umbanda, você tinha pensado nisso? Pensei. Perfeito. Cara, perfeito, porque assim, eu sou iniciada também, mas eu sou do Queto. E o meu orixá é um orixá do Jeje, mas eu fui iniciada no Queto. Pensei, porque eu me lembro da nossa conversa. Cara, impressionante. Perfeito. Eu me lembro da nossa conversa e eu falei assim, gente, é muito conhecimento, né, de pessoas de linhas, né, diferentes, mas que tudo no final chega no ponto comum, mas não só de linha, mas como também de vivência, né? E eu acho que é isso que eu quero muito mostrar, assim, o que uma pessoa que vive da cultura, da música, né, vive na noite, vive numa roda de samba, o que ela tem, né, sobre o olhar dela espiritual e que, né, passa e percorre esse lugar também. Mesma coisa você, a tua experiência não só como o cargo que você ocupa como padrinho, né, dos filhos e tudo mais, de sacerdote, mas a sua formação, né, a sua idade, como a gente comentou, né, rapidamente naquele momento, a sua ancestralidade tão próxima, que é isso que eu quero que você conte um pouquinho, né, do seu pai. Sim. Então, assim, é isso, né? É isso, é a gente falar, sabe? É convidar as pessoas a pensar. Eu acho que isso, acho que a gente tem esse papel muito de responsabilidade nossa. Sim. Falar sobre isso é muito importante, né? Posso falar um pouquinho? Pode falar tudo. A gente aqueceu um pouco, né, mais cedo. E a gente acabou criando um pouco de intimidade, falei bastante, mas eu segurei algumas coisas para serem gravadas, né, e estarem ali. Vamos falar de vivência. Quando você perguntou, cara, se apresenta, a primeira coisa que eu falei, eu sou babalaô. Eu podia falar que eu sou jornalista, podia falar que eu sou marido, mas eu coloquei em primeiro lugar que eu sou babalaô porque é a coisa mais antiga que eu tenho na minha vida, né? Meu avô era, meu pai era, meus familiares todos são. E eu com 9 anos já era babalaô. Eu não sabia muitas coisas da vida, porque com 9 anos você não sabe nada, mas eu já estava compromissado com isso, sabe? Então, quando eu falo de vivências, eu mesmo demorei um tempo para entender que essa era a vivência mais antiga que eu tinha na minha vida. Então, se o próprio destino, se o próprio caminho me colocou para desde cedo estar ali, é porque isso é importante na minha vida. É óbvio que eu tentei fugir, buscar outros caminhos, me formei em jornalismo e tal, mas destino é destino, que é uma coisa que a gente vai abordar muito quando for falar de IFA, sabe? Destino é destino. O destino, ele começa bem cedo. A gente que, às vezes, tenta fugir um pouco dele. Ou não entende, né? Ou não entende, ou não tem ninguém com informação suficiente para te falar, cara, é isso aqui, sabe? E aí, quando você vai tendo essa vivência, você vai ganhando essa responsabilidade. E hoje, minha responsabilidade é essa, mostrar para cada pessoa, cara, olha para isso aqui.
De repente, seu destino você não tá vendo, tá na sua frente, tá na sua cara. Minha vivência é essa. Desde cedo, mesmo sendo muito novo, que é difícil ser novo nesse lugar. Novo, tatuado, trabalhando na Zona Sul, que é um lugar diferente, né? Não se espera muito isso. Essa é a minha vivência e eu gosto dela e gosto de passar ela. E fico grato de passar isso aqui com vocês. Quando você fala de destino, eu acho que tem muito essa coisa de... às vezes, isso está evidente, mas a gente não consegue enxergar, né? Vários sinais mostram, mas a gente não vê, ou não quer ver, ou não deixam também que a gente enxergue, né? Sim. Porque também tem essa coisa, né, do contexto familiar, que às vezes impacta nas nossas escolhas. Quantas vezes a gente descobre pessoas que fazem uma escolha de caminho profissional por conta da família, por conta de, né, de umas obrigações familiares e que não faz sentido, que não é do destino dela, ela não está ali. E aí eu fico imaginando, Roberta, você como mulher, como é que foi para você entrar, por exemplo, porque seriam destinos, assim, você vive hoje a sua experiência, né, na sua lado profissional, como é que você encontrou o teu destino? Como é que você se deparou, enxergou? Como é que você teve essa conexão com ele? Foi natural? Acho que foi, porque desde criança eu toco já. Já é uma Olha. coisa que eu fui mexer, porque eu falei assim, eu acho que ela desde pequenininha também. E aí, tipo, a melhor forma de me expressar sempre foi com música. Então, até mais do que falar, porque eu não era muito de falar, né? E eu comecei a tocar sozinha mesmo. Eu fui estudar música depois, né? Mas aí a minha família também era da Umbanda, né? Então, minha história rapidamente é isso. Eu comecei a tocar praticamente antes de falar. Aí a minha família já tinha todo um envolvimento. Meu pai era pai de santo de Umbanda. Aí, só que eu tinha algumas coisas que aconteciam comigo mesmo. Eu já tenho várias condiçõezinhas assim, diferenciadas. Várias situações estranhas. Aquelas coisas. Aquelas coisas que só uma coisas que a conversa galera sabe. dá um diagnóstico e tal. Aí, só que aconteciam outras coisas também, que aquilo eu ia em médico e não resolvia. Aí depois fui saber que eu tinha mesmo que Cuidar. me iniciar e fazer e tal, e realmente nunca mais aconteceu nada depois, sabe? Mas assim, voltando ao assunto, a música ela vem desde sempre, desde sempre. Aí depois, quando eu cresci um pouco mais, eu fui estudar, aperfeiçoar isso. E aí eu já tinha entendido que eu ia viver dessa forma, só que não é uma coisa simples viver assim, né? A gente tem que trabalhar muito e a gente tem que se superar muito para poder ser vista e reconhecida, né? Então eu passei por esse trajeto aí, estou passando ainda, né? Que é uma jornada, acho que até o final da minha vida vou continuar. Mas acho que hoje, como está tudo um pouco mais estabelecido, eu consigo já pensar na música, na minha vida, como algo bem mais multifacetado, sabe? No começo eu era só instrumentista, aí eu virei cantora, eu comecei a compor. Então, hoje eu já faço um montão de coisa com isso, né? Então, eu tento organizar isso na minha vida em sessões, onde eu tento organizar. Mas eu consigo agora fazer um pouco de tudo. E é isso. E você entende a espiritualidade nesse caso aí, ela te dava esse suporte de equilíbrio para que você... Porque assim, não só a dificuldade do processo, porque eu acho que todo processo traz em si, né, e demanda um certo esforço. Claro que uns mais do que outros, Com certeza. por conta de tudo que a gente já imagina. Uma mulher, né, dentro desse caminho, até mesmo a visão da sociedade, né, da valorização que se tem ou não se tem, né, sobre o assunto, as coisas ficam mais difíceis. Mas assim, você consegue ver nesses momentos da sua vida o quanto a espiritualidade não só te colocou no caminho espiritual, onde você teve o seu processo de melhora e cura, de transformação, mas o quanto ela trouxe para você esse fortalecimento, né? Porque é aquela coisa, né? Todo dia estar ali, né? Garantindo o seu lugar, né? Se colocando no desafio, que é natural da vida, mas cada um com seu desafio diferenciado. Você consegue perceber, assim, quanto que essa parte espiritual, ela agrega valor, né? Nessa teu... Totalmente. Eu comecei a me entender como pessoa depois
de um tempo assim mesmo, vivenciando o candomblé, você começa a entender a história do teu carrego. E aí você fala, gente, é isso, sabe? Tipo, todo o meu carrego ele tem uma coisa que cai para esse lado do artístico e do feminino muito forte, sabe? Muito mesmo. Tanto que, assim, eu sou iniciada há 17 anos. E aí, depois dos 7 anos, a gente começa a entender em que lugar você vai ficar, né? Ali, comprometido com o teu axé. E aí, o meu compromisso é esse lugar, é essa árvore sagrada feminina que você tem que ali, poxa, alimentar, cuidar ali, fazer aqueles rituais, não é qualquer pessoa que pode estar muito ali, né? E não é assim, claro que é um grande cargo, cargo acho tão pesado, né? Mas é cargo. Tá mudando. É um lugar ali que talvez não seja assim, ela não vai ser mãe de santo, mas eu acho tão importante, assim, para mim, fez tanto sentido para mim, assim, me colocou, e fez toda a diferença, assim, para eu entender por que toda essa arte, né? Por que a arte tem que ser mesmo a grande engrenagem mesmo que me leva para frente. Porque eu trabalhei em outras coisas, eu precisei trabalhar para viver. eu precisei trabalhar, eu não conseguia fazer isso com música, então levou um tempo até eu pegar e estabelecer a música. A espiritualidade trouxe para mim esse encontro com essa grande energia do axé, trouxe para mim essa diretriz, né? Porque toda vez que você bota a cabeça no chão, pede assim, bota a mão no seu ori, pede assim, cara, me ajuda a ver o que eu preciso ver e tal. Você consegue ver. É a tua bússola, né? Me orienta, você literalmente, orienta. E até para segurar dos desafios que você sabe que eu passei, né? Alguns bem grandes, de perdas, né? E aquilo ali foi tipo assim, falei, cara, eu vou fechar o olho e vou seguir. É aquela frase, né? Eu não ando só, né? Acho que essa frase ela é tão verdadeira e nesses momentos a gente tem certeza absoluta, né? E a gente, quando a gente fala, e assim, eu tenho essa sensação, tá? Quando eu falo assim, eu não ando só, não necessariamente eu estou falando do que compõe a minha estrada, né? Meu caminhar que estão aqui, eles estão fazendo parte, mas quando eu falo inicial, assim, de inicial, eu falo do meu ori mesmo, sabe? Porque, assim, existe esse ori que já me disse, já está estabelecido. Eu posso não estar enxergando, mas ele está aqui, né? E eu tenho que confiar nele. Eu tenho um irmão de Molu que fala assim, teve uma vez que eu estava falando com ele, eu disse, cara, tá mó silêncio, você tá sozinho? Porque ele tem um monte de filho, né? Ele, não tô sozinho, não. O Molu tá aqui comigo. Mas tem horas porque assim, a vida, ela não facilita. Não. Ela não tem aqui esse viés de facilitadora de nada. A gente não vem pra... Não veio, né? Curtir tanta coisa assim. Tem alguns momentos que você vai curtir, que vai ser bacana, mas não é isso. Você vem pra viver uma experiência. Pra viver uma experiência. Experiências marcantes, experiências duras, experiências difíceis. Que é o que marca, que é o que muda você e vai te modificando. E é isso que eu ia falar. Esse negócio do marcar, para você deixar a tua marca nesse chão sagrado, chão de Exu, né? Nesse caminho, cara, tem que ter um peso, né? Tem que ter coragem. Também. Coragem, Muita. desde a hora que a gente está nascendo, né? Porque vir para o mundo é um ato realmente desafiador. Mas tem momentos, assim, que a minha sensação particular, tá? Que eu me conecto com o Ori, que eu falo assim, tem várias, né? Culto ao Ori e tal. Mas tem horas que eu sou muito radical. Eu chego assim, Ori, caraca, dificulta, mas não. Caraca, Ori. Não, sério. É aquela coisa de você... E olha que engraçado, né? Independente da escolha religiosa, quando tu tá no desespero, é a mão e a cabeça que vai. Seja qualquer. Você vê uma imagem de desespero, qualquer pessoa leva sua mão à cabeça. Na dúvida, você olha pra cima. Você tá tentando... Cara, o que tá acontecendo? Tem Na hora do desespero, você segura mão na nele. cabeça, né? Várias imagens são essas. E aí tem momentos que eu já vivi e que provavelmente ainda, né, acontecerão, que às vezes eu boto a mão na minha cabeça, no meu ouvido e falo assim, caraca, dá uma aliviada, assim. Existe um caminho, eu sei que existe, mas me facilita essa informação porque eu tô tão movida sobre as emoções, sobre outras coisas que não consegue. Então, assim, a conexão que a gente tem que fazer é constante, diária. A função do sacerdote ou da sacerdotisa
Em primeiro lugar, é entender a conexão que ele tem com o seu próprio Ori. A gente estava conversando isso mais cedo, né? Primeiro eu pratico a religião para mim, depois eu pratico para minha família, depois eu pratico para minha casa e automaticamente outras pessoas vão querer, né, esses resultados para eles também, que é quando as pessoas começam a chegar. Mas a primeira prática é com você mesmo. E aí você tem que criar uma relação com o seu Ori. Qual a minha maior vantagem, meu maior privilégio no mundo? Minha família sempre foi de religião de matriz africana, então eu comecei a criar uma relação com o meu Ori muito cedo. É um viés diferente do candomblé, diferente da umbanda, diferente de falar assim, mas Ori, Ori. Ori é teu melhor amigo. Só que o melhor amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça. O melhor amigo não é aquele que concorda com tudo que você faz. Não. O melhor amigo é aquele que discorda daquilo que você faz de errado, te repreende, te dá uma crise, uma dor de consciência, mas ele vai estar sempre do seu lado, ele nunca vai te abandonar, porque ele é seu melhor amigo. E eu comecei a criar essa relação muito cedo, sabe? Eu não lembro de passar por uma experiência nem positiva, nem negativa, sem ter o aconselhamento de Orumilá, o aconselhamento de Ifá. E eu fico até um pouco apavorado quando eu troco ideia com alguém. Eu falo assim, você nunca jogou na sua vida? Você nunca teve bateu papo? uma orientação? Tu conhece teoria, cara? Tipo, você sabe o que seu Ori quer de você? Não. Eu falei, cara, então vamos bater um papo. Porque o Ori fala com você toda hora, tempo inteiro. Principalmente de madrugada ou então um momento de solitude, né? Você tá ali, você nunca tá sozinho mesmo, você tá com o seu Ori. Só que tem muita gente que olha para essa conversa e acaba entendendo que é uma loucura ou acaba sendo diagnosticado com alguma coisa da medicina ocidental e até você recorrer o mundo ou recorrer casas e entender, na verdade, que é você que está trocando ideia com o seu Ori ou com um ancestral, demora. É porque, na verdade, assim, até um tema que eu quero trazer para a gente hoje, né, que é falar do que hoje a ciência, enfim, trouxe como descoberta, né? E entende que o caminho da espiritualidade, a conexão da espiritualidade, aí a gente não está nem falando de questões de escolhas religiosas, mas sim, né, de contexto, que você pode ser através do contato com a natureza, né, com orações, com contato com você mesmo, também é um processo extremamente espiritual, né, você buscar seu autoconhecimento, né, a gente fala sobre isso. Enfim, hoje traz bem-estar, né, agrega valor, diminui o índice de suicídio, de depressão e de outros benefícios aí, que são, acho que na verdade, nessa matéria até que saiu da pesquisa de Harvard e também da USP, é muito pequena, porque eu acho que assim, os valores positivos que isso agrega, né, na tua vida são muito maiores do que eles conseguiram contabilizar ali de estresse e outras coisas mais, são muito maiores. Mas não sei se vocês concordam comigo, e você trouxe essa questão, né, do contato com o seu Ori, o que isso pode representar para algumas pessoas. Primeiro, que culturalmente a gente não tem o hábito de falar que você traz a solução em você mesmo, né? E nós temos essa visão. Nós temos a visão de que nós temos a solução dentro de nós, que é o nosso Ori. É justamente, né, entender esse processo. Então, na nossa sociedade, é alguém que traz a solução. Não é você que é autorresponsável. É um livro, uma instituição, uma pessoa Sim. que está, né, sobre esse lugar de poder, sobre o outro e tudo mais. Então, começa por aí. E eu acho, assim, eu tive a experiência, eu trabalhava na área de psiquiatria, eu trabalhava em hospital psiquiátrico de internação, então, assim, crises bem, né, profundas, casos bem sérios. E eu me lembro, tanto no período de estágio e como durante toda a formação profissional lá dentro, quantas vezes eu me deparei com um paciente vindo de internação gravíssimas, entrando, né, para o leito muito em estado, né, de surto psicótico e outras coisas, mas que a dualidade sobre o aspecto do que seria uma doença psíquica, né, um CID-10, e o que seria uma questão espiritual. E eu me lembro, assim, é muito comum, assim, eu estava dando plantão, o psiquiatra que estava lá, né, acompanhando, batia lá na sala, falei assim, Débora, acho que o negócio não estou conseguindo, é contigo. E aí então, assim, é uma linha muito tênue. E eu acho assim, nós, nesse lugar, né, que temos de orientar, a gente precisa ter esse olhar.
porque essa pessoa ela pode ter uma questão apenas, né, apenas não, profundamente espiritual, no contexto ancestral dela, mas ela pode ter um caminho também do diagnóstico. E a gente precisa ter essa percepção. Vou te falar a minha percepção. Toda pessoa que tem um problema ligado ao seu ori, à sua cabeça, acompanha um problema espiritual. Sempre. Uma coisa não consegue andar sem a outra. Né? Eu tenho que dar uma visão mística sobre aquilo. A questão é a explicação, é por onde, qual é a vertente. É um ancestral que está perto de você e está te confundindo? Seu karma? Ou de alguma maneira você vai encontrar um olhar espiritual, mas o tratamento não necessariamente só espiritual. Quando meu pai chegou aqui no Brasil, ele abriu a primeira casa dele no Jardim Botânico, numa rua chamada Getúlio das Neves. E eram casas enormes, de 3 andares, e a casa do lado era um hospital psiquiátrico. Do lado. Porta com porta, beleza. Hospital não, um consultório, uma coisa assim. Né? E, cara, olhamos perfeitamente, assim. Então, em casa, aí batiam na porta, aí eu abria e era o doutor do lado, que era o vizinho. Oi, tudo bem? Avisa pro seu pai que tem uma pessoa aqui que eu preciso levar para aí. E algumas vezes eu vi meu pai fazer a mesma coisa, da pessoa sair da consulta. Ele fala assim, cara, faz o seguinte, já passa aqui do lado, por favor, porque independente do ebó que você tem que tomar, independente do bori, ou seja, da organização da sua consciência que eu vou fazer, você precisa de uma análise, você precisa de um remédio, você precisa de outras coisas. Alinhar esses dois campos é importante, o campo do físico e o campo do espiritual. Para mim, não existe uma separação. Eles sempre vão caminhar juntos, sempre, sempre. Eu penso assim também. Eu acho também que tem, para além desses males, né, espiritual ou de alguma real doença, a gente também produz transtornos, né? Por exemplo, uma experiência dolorosa, ela pode deixar você tão abalado a ponto de começar o teu corpo a se desequilibrar mesmo, assim, você criar uma doença, você criar um transtorno. A gente vê a ansiedade, né? Ansiedade até depressão. Tem gente que começa um quadro depressivo, mas até reversível, né? E são vários quadros, assim. Às vezes não é nem ou algo que jogaram em você, ou um espírito que está aproximando. Às vezes é você mesmo que está sem suporte, sem força. Na maioria das vezes. Pois é. É você que cria esses mesmos problemas, suas próprias limitações, né? Tudo é muito você mesmo, né? Eu estava conversando com a Deb mais cedo, Ifá é uma religião muito de autoconhecimento. Você entender como funciona a sua relação com o seu orixá, com o seu ori, analisar isso e entender que não é só o espiritual, também tem o físico. Você tem que ter responsabilidade, sim, sobre as coisas que você bota para dentro, que você coloca para fora. E analisar isso por um viés espiritual ajuda muito a entender a parte física. Muito. As duas coisas não andam separadas. Porque isso, a gente está falando de doença psíquica, você deu o exemplo disso, mas aí a gente vai, o Mulu, por exemplo, né? Quantas doenças, né, se apresentam fisicamente, mas elas já passaram pelo campo espiritual, já adoeceram, e precisa vir à tona, né? Precisa ser apresentado. Mas a gente tem esse entendimento, né? A questão é que a gente sabe que algumas pessoas não conseguem correlacionar. Sim. Então, assim, quando a ciência vem, né, e assina e que existem coisas que, né, nesse campo que faz e agrega valor à sua vida saudável, ao seu bem-estar, e que você precisa trabalhar isso de forma preventiva, né? Porque assim, a gente entende muito a religião na nossa sociedade como busca pelo socorro. Sim. É sempre pelo socorro, né? No pior momento você pede ajuda, né? E não, a gente tem que ter ações preventivas. E a ação preventiva, você nasceu num berço já, né, que tem todo esse acolhimento, né? Inclusive até a medicina. Pois é. Porque a medicina cubana é uma medicina preventiva. Preventiva. A gente tem muita clínica e pouco hospital. Aqui no Brasil tem muito hospital e pouca clínica. Exatamente. E Ifá... Lá é família, né? Quando eu cuido das pessoas, eu sempre peço, cara, venham nos melhores momentos. Vem quando você ganha na Mega Sena, vem quando você abriu... Para de trazer problema. Vem quando você acabou de abrir o seu restaurante, pra gente ver o que você vai fazer para manter aquela prosperidade. Porque é muito mais fácil você entender
o que eu tenho que passar para você quando a sua cabeça tá plena, do que quando a sua cabeça tá no meio do turbilhão, sabe? É óbvio que as duas situações você tem que estar pronto para atender e para passar, mas quando a pessoa chega lá em casa, eu tento criar essa cultura da prevenção. Tá, vamos cuidar desse problema agora, que tá complicado, vamos fazer um EBOC, mas depois volta. Nós não volta para afirmar o que você conseguiu, volta para prevenir outro tipo de situação, outro tipo de comportamento que vai te levar a uma doença. E assim, eu acho, e acho assim, que a sociedade hoje está conseguindo visualizar esse campo preventivo, só que ainda não no campo religioso. Eu acho que está muito Sim. ainda pelo aspecto da saúde, né? As pessoas hoje já praticam atividade física, eu estou doente, eu vou procurar fazer alguma coisa. Eu acho que as pessoas já entenderam que uma boa alimentação, que a prática de uma prática Contato com a física natureza, as pessoas estão entendendo já isso estão, também. né? Já estão, porque elas, assim, eu acho que elas se sobrecarregaram e passaram a viver tanto o que é o mundo tecnológico, que já é fato, a gente não tem como fugir disso, tem os seus benefícios, mas as pessoas começaram a sentir falta, Sim. ausência desse momento. Então, é natural que a gente comece a olhar para o lado e falar assim, não, eu preciso um pouquinho disso também, isso me causa um bem-estar. Só que a questão religiosa hoje ainda não é vista por esse lado do campo preventivo. Não é. Ele tem dois, eu acho, que aspectos. Tem a questão do educacional, daquele que te ensina alguma coisa para a vida, para você não fugir, para você não desviar. Então, tem esse aspecto religioso que é para você, sabe, aquele não nascer torto, não crescer torto. E aí faz com que você tenha aquele conceito. E tem o lado do sufoco, que a pessoa vai nos piores momentos. Quando você olha para o IFA e olha a sua religião de uma forma filosófica, você já olha com esse aspecto de preventivo, assim, do processo de autoconhecimento, Sim. de melhora, de contextos, né, de você já estar preparado para viver as experiências da vida e parar de romantizar. Ai, eu queria Essa é lembrar a da palavra. palavra. Meu trabalho é basicamente esse, assim. Tirar a parte romântica da espiritualidade, né? A pessoa, macumba boa é macumba longe. Eu não consigo cultuar na minha casa, só cultuo no meu terreiro. E aí, meu primeiro trabalho é esse. Vou tirar esses Demanda muito conceitos. tempo. Isso. Muita responsabilidade. Nossa, sou suíço. Eu também, Toda hora. toda hora. Eu falo, cara, você é mãe? Sou. Então você já tem responsabilidade suficiente. Isso é a E maior aquilo que a gente responsabilidade falou, que né? tem. Sobre si. É. É porque a gente não se responsabiliza Ninguém te pelos educa nossos a você atos. se responsabilizar. Não, desde pequeno. Desde pequeno. E aí, eu sempre tento desromantizar, assim. A gente estava conversando hoje mais cedo. Infelizmente, eu vejo que a religiosidade, não a religião, mas a religiosidade das pessoas, ou seja, a prática das pessoas, acaba ficando muito rasa. Exatamente porque a pessoa procura em cima da hora. E até porque ela procura de uma maneira romântica. Olha, eu tô ferrado, eu vou chegar no Vai lugar ter solução. e uma pessoa incrível vai ter uma solução mágica para o meu problema. Independente se a pessoa esteja, se a pessoa pode estar no fim do mundo, num lugar de terra E essa batida. pessoa não é humana. Essa pessoa não é Não é humana. humana. Ele é um espírito Quase reencarnado. um X-Men, né? É um Com com poderes. certeza. Com Cheio de certeza. poderes. Com certeza. Essa pessoa vai resolver o meu problema. Não. E sem Quem vai resolver falhas. seu problema é você mesmo. Quando você vai no médico, o médico ele diz assim, olha, você vai ter que tomar esse remédio aqui de 8 em 8 horas. Senão vai dar ruim. O médico não fez nada pra você. Ele analisou o seu problema e tal, usou o que ele aprendeu na faculdade para te indicar o caminho. Mas se você não for na farmácia comprar um remédio, tomar o remédio da maneira que ele tomou, ou seja, se você não fizer o seu próprio movimento, você não vai sair da negatividade. E então, IFA é isso. Primeiro, desromantizar e trazer a responsabilidade sobre o seu destino, sobre você mesmo, o tempo todo. O tempo todo. Eu trazer você para a realidade de, cara, não, você criou isso, você vai sair dessa situação. Você criou isso, você vai sair dessa situação. E vocês concordam que, assim, esse fato agora, né, que a ciência, enfim, colocou isso como sendo um ponto e tivemos reflexo, fala pra gente, aproveita sobre Sim, ontem. você falou, tô curiosa. Ontem, não sei nem se vai falar que é ontem, né, porque não sei quando vai sair esse vídeo, mas dia 19 de março foi aprovado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro que o SUS agora entende religião de matriz africana como parte de tratamento, qual é o nome mesmo?
Paliativos, É né? tratamento complementar, Complementar. medicina Nossa, complementar. É, medicina que complementar. maravilhoso isso. Já tinha esse projeto, né, de Aham. uma vereadora, acho que Já não sei tá há falar o bastante nome, já tempo, está há bastante tempo, e agora o Rio de Janeiro entendeu. Então, assim, isso obriga os médicos, as enfermeiras a entender um pouco sobre a religião e entender que a pessoa chega lá e fala, cara, eu não posso comer isso porque eu estou de Nossa, isso é preceito. muito importante. Isso é Maravilhoso. muito importante. Ou então a pessoa, eu tô mal ali, mas isso acontece muito comigo, né? Na minha religião, a pessoa, ela tem que usar essa pulseira verde e amarela. E aí, quando você entra no centro cirúrgico, você não Tem pode que ter tirar tudo. nada, tem que tirar tudo. Eu falo, gente, tirem, porque o mais importante é o que o médico vai fazer. Depois você coloca de volta. Mas tem gente que já passou por experiências na vida que o cara não vai tirar aquela pulseira por nada. E eu faço a minha pulseira exatamente de elástico para poder sair com facilidade. Hoje, se a pessoa quiser se operar e ela não quiser tirar a pulseira, ela tem esse direito. Se ela quiser tomar um banho de erva no hospital, depois ela também tem esse direito. Ou não Maravilhoso, se né? alimentar de alguma coisa, sabe? Que aí são as quisilas. Uhum. Então tudo isso virou medicina suplementar. Incrível, incrível. E essa questão da ciência é porque, assim, fizeram um estudo científico e entenderam que pessoas que estavam conectadas com a espiritualidade, aí aquele efeito placebo, né? Que estudo sempre causa, né? Você tem que ter pessoas que não têm conexão nenhuma com nada que esteja no campo espiritual, não se conectam com a natureza, não se conectam com pessoas, porque isso é um ato, né? É um ebó. É a bozão. É um ebó. E então fizeram um grupo de pessoas que não têm nenhum vínculo, com nenhum contato, nenhum tipo de contato espiritual, e pessoas que têm. E aí viram o quanto essas pessoas que têm contato têm qualidade de vida diferenciada. E aí melhora no nível de estresse, menor índice, né, de risco de suicídio, de depressão e outros benefícios. Por isso que eu falo assim, eles pontuaram pouquíssimos, porque assim, na verdade a gente sabe, e aí a gente pode trazer exemplos assim, pessoas que estão com situação oncológica. Nossa. A pessoa que tem um ORI forte, ela passa pelo mesmo diagnóstico que outra, que, por exemplo, não tem esse cuidado com o seu ORI. E é diferenciado, e você vê resultados também diferenciados, Sim. porque a gente está falando de um processo, né, bioquímico, né, fisiológico, Mas também é espiritual. mas Eu também li um espiritual. artigo científico falando que quando você está rezando, fazendo uma oração, seja ela qual for, o teu nível de serotonina ele dá uma subida. Automático. Então, acho que vale para todas as religiões. Eu acho que eles foram observando. A gente vê a física quântica já fazendo a leitura, né, do campo energético do nosso corpo, quando a gente está em contato com a natureza, quando a gente está em contato, quando está em transe. Já tem esses estudos. Só que assim, a gente precisa, e aí faz parte, né, da nossa necessidade das respostas, né? E precisava de que cientistas, né, pessoas que estão na academia fazendo estudos, ok, tudo bem, que eles comprovassem isso, né, e mostrassem para as pessoas que não conseguem se conectar e entendessem o quanto aquilo é essencial. E eu diria assim, lá no hospital, como era da universidade, né, eu trabalhava dentro da academia, apesar de ter o hospital, era universidade, na UFRJ do Rio de Janeiro aqui. E lá tem muito campo de estudo, né? Tudo é caso, estudo de caso. Todas as pessoas se tornavam estudo de caso porque tem muito estudante. E a gente fazia sempre esse efeito placebo. E era impressionante quando a gente colocava situações de pessoas que tinham viés, mas não necessariamente de escolha religiosa, mas também. Mas a gente via pessoas, por exemplo, pacientes que tinham crises agudas de esquizofrenia grave, já contato com animais, contato com a natureza, moravam fora de do centro de uma cidade, tinham a qualidade de vida deles. Eles nem tomavam remédio. A gente queria provar justamente isso, né? Porque, por exemplo, lá era cheio de gatos, então surgiu um momento que um diretor chegou e queria tirar todos os gatos, porque sujava, porque era não sei o que e tal. E tinha uma questão também de saúde pública que a gente tinha que encontrar o equilíbrio naquilo. Só que aqueles gatos faziam sentido e proporcionavam cura. E aí a gente vai para o campo espiritual. O que é o gato Nossa, nesse... o gato é incrível, né? Então, tá vendo? Eu acho assim, isso que me fascina. Sim. Isso é fascinante. E quando a gente começa a falar isso com pessoas que não estão ligadas, porque assim,
no meu ponto de vista, ninguém está fora do contexto espiritual. Também, concordo, 100%. Sabe? Ninguém está fora do contexto espiritual. A pessoa só não enxerga com o meu óculos. Ela enxerga com o óculos dela e talvez ela não esteja vendo. Mas é impossível, porque nós somos esse contexto, né? A gente está nesse corpo, mas o nosso contexto é espiritual, né? Tem um dos estudos de Ifá que eu faço, se chama Estudo Metafísico dos Odus de Ifá, né? Então a gente, depois de muitos anos estudando os Odus de maneira tradicional, normal, achei um cara incrível que fez um baita texto sobre isso e eu comecei a aplicar, né, no meu momento de jogo. E aí um dos Odus, falando dessa questão que você está falando de doença, oncologia e tudo mais, um dos Odus se chama Otrupon. Ele representa o sistema imunológico, mas não o sistema imunológico físico, o sistema imunológico espiritual. E ele funciona do mesmo jeito que o físico. Nutrir com coisas. Você recebe uma doença, você recebe um problema. Quando chega a doença, quando chega um corte, o que acontece? O seu próprio sistema imunológico, ele manda os agentes lá para descobrir o que aconteceu. Foi um corte, foi uma infecção, foi uma mordida de cachorro. Ok, beleza. Temos a solução? Temos o anticorpo? Temos. Vamos lá resolver. Foi. Não temos, eu preciso buscar fora algo para me curar. Então, que expor. Exatamente. O espiritual é igual, só que não é um corte, não é uma doença. É um trauma, é um ciclo repetitivo e negativo, Um desequilíbrio emocional. um desequilíbrio emocional, alguma coisa que você absorve que você não deveria estar absorvendo. Então, quando a pessoa chega lá em casa, eu não pergunto o que está doendo, qual é o problema, eu jogo. Porque eu vou ver aquele problema de uma maneira diferente, uma visão mística sobre o mesmo problema. Por exemplo, tinha uma pessoa na minha casa e eu joguei, eu olhei pra ela e falei assim, cara, você engole muito sapo, o tempo todo engolindo sapo. Você não tá doendo aqui não? Aí ela, então, é que eu tô com câncer aqui. Aí eu falei, olha como eu tô enxergando a mesma coisa de uma visão completamente diferente. Aí eu falei, cara, para de engolir sapo do teu marido, para de engolir sapo dos seus filhos, do seu chefe, para de engolir você mesmo, seus próprios sapos, que você vai ver como tem que isso digerir, tem, né? e tem que expelir. Não Tudo que só, entra, não sai. basta. Digere o negócio, espelha e muda. E aí é óbvio, junto com o seu tratamento oncológico, junto com a sua parada, uma coisa funcionar sem a outra? Pode ser que sim, mas quando a pessoa tem uma visão mística, aquilo se transforma num catalisador. Vai empurrar. É tipo uma gasolina que você bota no carro e vai mais rápido. Se você não tem a visão mística, você pode se curar. Claro, os remédios são incríveis. Mas e se você tem a visão mística? Não vai te ajudar? Não vai te tem mais empurrar? uma porta para abrir. Mais uma. É E uma quando luz você vai que se numa- acende, E quando você né? vai numa roda de samba, Certeza. que você se sente melhor. Uma roda de samba cura muita Cura coisa. qualquer coisa. Gente, nossa, foi tudo para mim, sabia? Roda de samba e uma cervejinha. Gente, olha, eu perdi parentes, assim, 2 parentes Muito próximos, meu pai e minha irmã. Cada um morreu por uma razão, com um intervalo de meses. Nossa. Foi. Não deu pra, tipo, processar aquilo, né? Luta em cima de luto. E aí eu tinha um edital de Sesc, se eu não me engano, mas é um negócio que você não pode não ir. Você tem que ir. Você tem que prestar uma conta ali pra isso. E aí, cara, eu falei, cara, como é que eu vou fazer pra ir? Tipo, tinha uma semana dos acontecidos, assim. Aí, cara, minha mãe virou pra mim e falou assim, Beta, vai lá, sente lá, a música não é tudo pra você? Dá um check lá, se você sentir, canta só 3 músicas, deixa as meninas cantarem o resto, não sei o quê. Falei, beleza, eu peguei e fui, cheguei lá, na primeira música já tava, assim, eu falei, entendi. Opa, Aí precisava também disso. eu perdi um pouco o equilíbrio, porque aí eu comecei a enfiar a cara demais no trabalho, que aquilo estava sendo Tava te dando retorno prazeroso, Sim. tirava você do sofrimento, eu acho né? que estava me tirando daquele lugar. Eu entro é. na música e some tudo, eu só fico naquele Sim. presente, Porque né? entra realmente, né, em um flow diferente, né? 100%. É. E a música ajuda muito no processo, também psiquiátrico, tá? Sim. Tem musicoterapia, né? Sim. Eu levava, e assim, você via eles com os instrumentos e ali saíam, às vezes, é real, tá, gente? Tinha horas que eu falava assim, gente, isso é um dialeto. E você via que eles estavam em transe. E aí as pessoas falavam assim, não, mas eles estão surtando. Eu falei, gente, deixa Não. eles surtarem então. Porque se isso é surto,
Para você, para eles não é. Eles estão em catarse, eles estão limpando, estão expurgando um monte de expurgando. coisa A ruim, música é um né? Gente, objeto é ritual desde os muito, primeiros desde- homens, né? Assim. A gente não O consegue corpo, fazer né? nada em Fá O sem corpo- música. Nada, nada. É. Não existe nenhum ritual ou cerimonial que não tenha sua própria música. Então, quando a gente começa a fazer alguma coisa em Fá, a gente sempre começa pedindo permissão aos ancestrais. A gente chama de Egum. Né? Egum não tem uma conotação negativa pra gente. Aham. A conotação ela é 100% positiva. Existem classificações de Egum. Existe o Egum Buruku, que é o que não tem luz. É o Baba Egum? Tem a ver com eles? Sim, exatamente. O Baba Egum é como se fosse a representação de todas as pessoas que já faleceram. Desde o começo dos primórdios, todos eles são representados por Baba Egum. Né? Quando a gente morre, a gente se transforma num Egum e faz parte de Baba Egum. E é o primeiro cerimonial. E o Babalaô que faz, ele é obrigado a saber cantar, no mínimo, 9 músicas para Baba Egum em Yorubá. E como você está cantando para as pessoas que já se foram, as músicas não são. Não, são músicas tristes. São músicas para você lembrar de pessoas que se foram. São músicas que têm uma entonação, uma vibração Que te levam para esse momento. para esse lugar da tristeza, da reflexão, desse lugar onde as pessoas que você ama e te ajudaram não estão em outro plano. Da Então, precisa me conectar. saudade, seria Sim, isso? dá. E aí é muito engraçado que você. É sempre coletivo esse momento, né? A gente está falando sobre o coletivo individual. É coletivo, e aí às vezes tem, sei lá, 30, 40, 70 pessoas, e você tá ali cantando uma música em Yorubá, todo mundo aqui atrás está cantando com você, e é automático, você não consegue ficar parado, você tem que fazer um movimento. Você vai para um lado, você vai para o outro, você vai para frente, né? Porque é música, a música gera movimento. É aquele pezinho que bate. Né? E aí, cara, às vezes eu paro, eu olho para trás. É impressionante, né? Tem 50 pessoas, todas cantando, todas emocionadas e todas na mesma sintonia, assim. Pra quem não conhece, você fala, cara, essa galera tá surtada, pô. Estão cantando um negócio que nem sabe que estão cantando, que a maioria, infelizmente, não sabe traduzir Yorubá. Mas tá todo mundo feliz, chorando, que é surto. Não é surto, é conexão espiritual. Eu tô abrindo um portal para cada pessoa que tá ali se conectar com os seus ancestrais e pedir permissão para ter uma vida boa, uma vida equilibrada, e assim por diante. E o efeito curativo dessa música para o seu corpo, né? Que assim, a música, todo mundo sabe que as nossas moléculas de água se movimentam e fazem uma série de coisas dependendo do som que você está ouvindo, né? Então, assim, eu acho que as músicas rituais, elas têm propriedades curativas, assim, abrir chakra, fechar ponto energético, sabe? É quase uma acupuntura, dependendo da música, né? Assim, eu tive algumas experiências, assim, com música ritual também, em situações dentro da casa de santo, que tem diversos rituais, assim, por exemplo, tem a satsang, que é um momento lá, quando você está ou vendo uma iniciação ou sendo iniciado, né? Também tem que saber não sei quantas cantigas de folha lá para poder cantar. 21 músicas de Ossan. Se não cai o pai de Santo Mas se você não cantar, vai dar ruim. Vai ficar todo mundo Então- te olhando. Então mexe essa boca pelo menos. Sim. E aí, cada uma daquelas cantigas, né, daquela música ritual, tem um efeito ali, cara. Tem uma ordem. Saca? Tem um Porque motivo. abre um canal, Sim. né? Eu acho que é isso, é vibracional, né? Mexe muito Mexe, com a gente. mexe. É muito incrível, né, realmente. E aí vai de qualquer. Se você parar para ver, todas têm, né? Todas as religiões, todo mundo canta. Todos, né? todos. Você pega um filho no colo. Eu não sei cantar nada, Roberto. Nada. Você pega um filho no colo e você se acha a cantora. Não, ele, nem que pra seja ele, Nana você é Neném, Whitney. entendeu? Pra ele, Mas você A é sua Whitney. voz é um som divino para ele. Sim. porque você vê a calma, a tranquilidade, entra. Aí você fala, tá bom, né? Então, assim, é de fato, né? A gente tem tudo, né? Seu Ori tem um tom de voz? No meu, olha, não consigo identificar o que é isso, se é tom de voz. Mas tem momentos que eu me conecto com ele, que eu me emociono. E assim, e a sensação que me dá nesses momentos de emoção, como também quando é esporro, sabe? Quando é Sim. um efeito corpo. Uhum. Por exemplo, quando eu me emociono, eu sinto que... Sabe aquela coisa do arrepio, né? Do arrepio, que você, assim, você sente... Eu vou te dar o exemplo. Por isso que eu não sei se é voz, tá? Que eu tô querendo dizer. Talvez seja isso. Provoquei uma reflexão. Não, é como se... Sabe quando você está de olho fechado e você começa a sentir a presença... A pessoa ainda não te tocou,
mas você já sente aquela conexão, aquele calor. Isso. Isso. E quando é o contrário, eu fico aquecida a ponto de suar. Suar. E eu não sou uma pessoa de suar, fora de atividade física. Mas quando é uma sensação de que meu uri tá aborrecido, sabe? Tá me mostrando que, nossa, você tá fazendo isso de novo, sabe? Parece que você não aprendeu. E aí eu sinto essa conexão, como se fosse uma voz. E ela me dá um efeito físico, que é de suar. Eu suo, eu sinto o meu corpo suado. Não Tipo parece com seus pais te dando esporro, não? Cacete. A Eu nunca voz tinha da parado. consciência, muitas vezes, ela assume a voz do seu ancestral. Porque é Minha a voz mãe, que você gente. escuta desde a sua barriga. Minha mãe abria as narinas, eu já tinha medo. É sério. A voz da minha consciência é a voz do meu pai. Minha mãe. Tanto minha mãe. na parte Já que eu positiva, nunca tinha parado pra quando ele pensar. tá... eu trabalho muito isso com as pessoas, sabe? Eu faço a mesma pergunta. Eu falo, "Tu tem voz?" E a pessoa começa a entender, papapá, e ela vai chegar no mesmo lugar de, cara, é o que a sua mãe fazia com você, é o que o seu pai fazia com você. A minha voz da consciência tem o tom da voz do meu pai. Às vezes eu tô sonhando e eu sinto aquele, acorda, Rafael. Mas é exatamente quando eu tava dormindo, Sei, tinha na hora do dever chamasse de casa, que eu me escondia pra dormir, e, Rafael! E eu acordo e falo, tá, beleza. Ele não tá nesse plano mais. E não necessariamente é ele, é minha consciência, mas ela precisa assumir uma voz familiar. Senão você nunca Não vai acorda. conseguir. Não, você não vai acordar. E aí um dos trabalhos que a gente faz ali é exatamente fazer a pessoa entender qual é a vibração da voz da consciência da pessoa. Quando ela não tem esse nível de conexão, aí eu começo a entrar, eu começo, cara, pai, mãe. Muitas pessoas que não conseguem ouvir o seu ori é porque não tiveram boas conexões paternais ou maternais. Porque aí a sua voz da Você consciência não faz sentido, você anula. Você anula. E aí eu tenho um trabalho de fazer, falar assim, cara, vamos perdoar. Não ter referência, né? Vamos perdoar as suas insatisfações, vamos perdoar também os limites do seu pai e da sua mãe. Porque aí você abre um campo para que a pessoa escute a voz da consciência. Cara, você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar sobre a voz. E nem sobre a conexão. Mas, por exemplo, olha que interessante, eu também não tinha pensado nisso agora. Mas teve uma ocasião, meu pai, assim, eu perdi meu pai, eu tinha 11 anos de idade. Muito nova. Muito nova. E eu descobri naquele processo, né, de perda dele, que foi 1 ano, que ali eu sabia meu caminho espiritual. E assim, foi assim, meus pais trabalhavam fora, eram diplomatas, trabalhavam na Ministério das Relações Exteriores. Nessa época, nós estávamos na Guatemala. A gente já estava para voltar para o Brasil, já tinha completado os 5 anos que eles ficavam lá. Meu pai descobriu que estava doente lá na Guatemala, só que a gente já estava no processo de volta. Aí, vamos fazer o tratamento já no Brasil, aquela coisa toda, voltamos. Quando chegou no Brasil, meus pais já na Guatemala já tinham decidido se separar. Mas mesmo assim, nesse processo de volta para o Brasil, voltamos todos para a mesma casa, e minha irmã e eu estávamos conscientes da separação. Quando o diagnóstico de fato chegou, que foi um câncer de intestino, minha mãe e meu pai não decidiram se separar e ficaram juntos para poder, né, fazer o processo do tratamento e tudo mais. Naquela época, eu estou com 52 anos, imagina, eu tinha 11, o tratamento não era simples e não tinha, né, os resultados que tem hoje. Ok, meu pai era uma pessoa que não acreditava em religião nenhuma, não tinha Deus para ele era o próprio Deus, assim, né, tinha aquela coisa egocentrada também. E minha mãe era macumbeira nata. Só que, assim, nesse processo, meu pai escolheu não dormir mais no quarto com ela e foi dormir no quarto de Débora. Eu tinha 11 anos, meu pai não acreditava em nada, só acreditava nesse poder dele. Só que chegou um estágio, ele em 1 ano, ele fez 12 cirurgias. Ele não saía do centro cirúrgico para tentar, né, dar possibilidade de vida para ele. E ele já estava com colostomia e tudo mais. Ele chegava para mim, porque teve uma ocasião que minha mãe teve que gradear o apartamento, porque ele disse que a dor era tanta que ele não ia suportar. Então, minha mãe ficou com receio de qualquer atitude que ele fosse tomar. Ok. Teve uma noite que ele dormia numa cadeira de balanço, do meu lado da cama, e ele gemendo. Eu acordei, peguei um copo com água, fluidifiquei, rezei, dei para ele e comecei a rezar ele. Só que eu tinha, assim, 10 para 11 anos. Nesse período, eu não frequentava tanto o terreiro. Era uma vez ou outra que minha mãe estava no Brasil que ela me carregava. Não tinha uma referência religiosa, sabe? Apesar de ir com ela em alguns momentos,
eu não tinha aquela prática de estar no terreiro. Mas Uhum. quando minha mãe passava e vinha, né, uma quartinha, uma plaquinha, ela estava entrando. Uhum. E a gente veio da Guatemala, a gente ficou 5 anos sem fazer macumba, né, de viver a experiência. Uhum. Então, assim, foi mais intuitivo, digamos, nesse sentido. E fui e rezava. E ele começou a se sentir bem. E ele toda hora me acordava, todas as vezes ele me acordava, minha filha me reza, me dá minha água, me dá. Então ali foi meu primeiro contato, no sentido assim, existe algo em mim que eu posso fazer por alguém. E foi com meu pai, né? E meu pai realmente, ele não tinha contato nenhum. Só que ele estabeleceu um vínculo com a religiosidade, para ele falava assim, eu preciso ir embora em paz. E ele falava isso para mim, reza para que eu vá, mas que eu consiga entender. Ele falou assim, eu quero que o outro lado seja melhor. Eu quero acreditar nesse outro lado e tal. E para ele foram os últimos momentos dele e que ele, o que ele podia fazer por mim era me dar um copo com leite, né, café com leite, e ele levava. Só que assim, eu era chata, gente, desculpa. Eu falava assim, tá muito quente, pai. Ele ia lá e esfriava, né? Tá muito quente, tá muito frio. E ele era a única coisa que ele conseguia fazer por mim, né? Ele não tinha mais força, tal. Um dia, eu me conectando com o meu Ori, assim, tava um momento muito pleno, sabe? Não era nenhuma cobrança com ele, nem ele comigo, tava. Eu senti o sabor do café com leite, sabe? Mas eu não fiz, nunca pensei nessa possibilidade, tá? Nunca pensei de que esse Ori tivesse a ver com essas coisas. Você trouxe para mim uma visão que me, né? Que eu me lembro nesse dia que eu estava na varanda fazendo, eu falei assim, nossa, hoje eu vou tomar café com leite. Né? Eu lembrei do meu pai, óbvio que eu lembrei. Natural. Só que eu nunca iria fazer uma conexão de que o Ori tivesse essa roupagem, né? Cara, se Olha a que gente... sentido, E que quando maravilhoso. a voz do seu Ori é a sua voz? Como foi... Momento consulta. Como é a sua conexão hoje com os seus progenitores? Vou falar progenitores, porque a gente nunca sabe como é que tá isso. É boa, é ruim? Olha, é delicada com a minha mãe e com meu pai, infelizmente, ele já se foi, né? Resposta aí. O seu Ori precisa achar uma voz que vai te reconfortar. Não é que o espírito entra e usa a voz dele. Não, ele se aproxima. Quando você não tem um tio, um primo, uma madrinha, um padrinho, uma pessoa que se responsabiliza por isso, você acaba sendo responsável pela sua própria vida. Ponto. Eu acho que E aí eu ele assume a sua confio, voz. eu não Isso. tive um ambiente de confiança, de Isso. fato. E aí ele assume a sua própria voz. E aí eu sou meio que eu e eu. E tá assim. tudo bem. E vou te falar, isso pode mudar. Porque quando eu preciso me precaver de uma questão minha, eu, Rafael, a voz que vem é a minha voz. Quando eu tenho que me precaver a uma situação que é espiritual, a voz que vem é a voz do meu pai. Muda o timbre. Quando é uma coisa mais familiar, de relacionamento, eu sinto um pouco da voz da minha mãe, sabe? Então, assim, o Ori, dependendo das suas referências, ele pode assumir um tom para poder te ajudar, para poder você entender, cara. É óbvio que isso vem depois de uma evolução, depois de uma compreensão, né? Dá para ficar o dia inteiro conversando só sobre Ori, porque é o orixá que acompanha a gente desde o dia que a gente nasce. E para Ifá, Ori é uma partícula de Deus. Ori é uma partícula de Olodumare, a criação. Então, quando você vai nascer, né, tem todo um processo para nascer. Você morre no mundo espiritual e você renasce no mundo físico. Nesse processo, né, que é onde vem do Orum para o Aie, do céu para a terra, para você chegar aqui, você tem que passar por Deus. Você tem que fazer um pedido. Você tem que viver uma experiência nova. Seu espírito precisa viver uma experiência nova. E aí, quando você faz o seu pedido se transforma numa molécula. Essa molécula se chama Ori e ela é parte de Deus. Todo mundo tem uma parte de Deus dentro de si. Então, a sua consciência também tem a voz de Deus, de Olodumare. Mas não foi Olodumare que te deu a vida, que te deu a sua ética, a sua conduta, a sua estética, foi a vida dos seus pais. Então, para algumas pessoas, a vibração do Ori é a vibração de Deus. Por isso que a gente fala, cara, eu converso com Deus. Eu acredito quando a pessoa fala isso para mim. Eu acredito genuinamente, porque eu não sei qual é esse tom de voz, mas deve ser tão imponente a ponto da pessoa falar, cara, Eu sei tô que é conversando ele. com Deus, Eu sei que é ele. sabe? Nossa, é grandioso, né? Muito.
E assim, eu acho que tudo é tão perfeito que assim, a cabeça tá aqui, né? Assim, você tem um corpo inteiro e ela é realmente o altar. E se a gente não olhar para ela dessa maneira, todo o resto se perde. E por isso que a cabeça é o funcional, é o que Sim. faz teu corpo mexer, teu braço Sim. fazer. Se dá um passo, você nem mais pensa, mas ela já te condicionou para fazer isso. Então, assim, é fantástico. E a gente não necessariamente. Tem muita gente que fala assim: nós somos uma máquina. Eu falei, nossa, eu acho que é além disso, né? Muito Mas mais. esse altar é o grande diferenciador, né? Assim, é o que faz a gente conseguir transitar nesse mundo de uma maneira exemplar, assim, né? Com Mais cedo, marcas. quando a gente estava conversando sobre consulta, que eu falei que foi na pandemia que eu realizei a necessidade de aumentar as consultas online, Online. porque ninguém podia se encontrar, enfim, era uma questão física mesmo. Mas que eu não gostava da consulta online porque o Ori da pessoa não está sendo consultado. O Ori não mente, o Ori ele nunca vai te enganar ou enganar um sacerdote ou enganar um médico. É a gente que se engana. Então, quando eu faço a consulta presencial, que a maioria delas eu faço presencial, eu estou consultando o Ori da pessoa. Eu não acredito no ser humano que está na minha frente. Não acredito. Se ele tivesse a capacidade de ouvir o Ori dele, ele não estava sentado na minha frente. Ele estava de boa. Então eu preciso desacreditar do ser que está ali e eu preciso me conectar com o Ori dele. E eu preciso usar o meu Ori para fazer essa conexão. Porque o Ori dele também não vai confiar em mim. Vai confiar no meu Ori. E aí eu vou intermediar essa troca de ideia que existe entre dois Oris. E aí passa um pouquinho de Orumila no meio. Exu sempre tá ali com essa conversa, sempre tá. Que é a comunicação. Você está ali se comunicando, né? Um com o outro. Sim. Ai, Sempre. gente, tem muita coisa pra gente conversar, não É é? muita coisa. Aham. Vamos Vamos marcar falar. mais Vamos, vezes. vamos. Tem que ter parte 2, parte 3. Eu acho que sim, porque assim, é muita coisa para se desvendar e muita coisa para oferecer, sabe, de reflexão para o outro. Sim. Porque assim, até mesmo nós que estamos envolvidos com tudo isso, a gente para e reflete sobre algo que a gente não tomou para olhar, né? Não parou para observar, não deu atenção. Porque é isso, né? São muitas coisas que acontecem, nenhum dia é igual ao outro. Nunca. Então, nosso entendimento também não pode permanecer sendo o mesmo, Nunca. né? Nunca. Nunca. Uma das coisas que. Quer falar? Não? Ah, tá. Uma das coisas que eu faço na hora que eu vou consultar as pessoas, eu gosto muito de ensinar um pouco, né? E aí, Ifá é uma religião que tem 256 odus, ou casas astrais, mais fácil de entender como casa astral, né? Só que existem 16 que são os principais, que são os Meiji, né? Você estava falando de cabeça. O número 1 é a cabeça. Então, quando você começa a estudar Ifá, você passa um bom tempo, porque esse Meiji é muito complicado, tem uma liturgia enorme, só entendendo o que é cabeça, o que é Ori e como ela comanda o resto do corpo. E aí a gente começa a entender, aí começa a aprofundar, entender que existem, na cabeça existe duas energias. A primeira se chama Ori, a segunda se chama Ipaco. Ori e Ipaco são dois irmãos, que é o cérebro e o cerebelo. Ori tem uma função, Ipaco tem outra. O córtex frontal tem uma função, o córtex, não sei qual é o outro nome, tem outra E função. que de fato tem, né? Tem uma função, né? Cientificamente E também. aí, às vezes, eu não tenho que conversar com o Ori da pessoa. Às vezes eu tenho que conversar com o Ipaco da pessoa. E a função do cerebelo, qual é? Preservar o Ori. A função do cerebelo é preservar o cérebro. Se você tem um estresse muito grande ou um acidente, quem desliga o disjuntor é a parte de trás, que é o Ipaco. Ou seja, uma coisa não funciona sem a outra. E muitas vezes o seu disjuntor está desligando porque a desconexão com o seu Ipaco está enorme. Eu vou contar para vocês, vamos ver se eu vai sair sem emoção. Mas eu já tenho minha mãe também, né, falecida, e ela faleceu de uma forma repentina, apesar dela ter sido suicida, né, durante a vida toda dela, que foi assim, ela não se cuidou com a alimentação, ela tinha questões cardíacas já, pressão alta, tinha várias coisas, e eu falava isso para ela, eu falei assim, mãe, você tem atos suicidas, você fuma, você bebe, você come, tudo de forma irregular. Mas tudo bem, e aí um dia a gente se falou de manhã, ela falou assim, não vou viajar com você porque eu vou pro samba. Tá bom, eu viajei e ela foi pro samba. E ela teve um AVC.
Me ligaram, falaram assim, ó, Débora, ela tá no hospital público aqui, mas a gente precisa transferir, é gravíssimo o estado dela, tá, não sei o que. Eu fiz a transferência viajando, estava na serra aqui do Rio de Janeiro, deu tempo de descer e tal. Ela foi para o centro cirúrgico, ficou 14 horas, foram 3 neurocirurgiões acompanhando, o estado dela bem grave. E quando terminou tudo, o médico dela, que acompanhava ela na parte cardiológica, ela já tinha perdido até um rim por conta de pressão alta e tal, ele chegou no hospital, acompanhou tudo, e no final ele falou assim, olha, ela já está no CTI, eu quero que você venha, que você suba. Aí eu fui ao encontro dele, não esperava ter contato com ela, porque ela tinha acabado de sair do centro cirúrgico. Ele falou assim, avisou aquela ilha, né, que ficam os enfermeiros, a parte, né, que fica acompanhando, falou assim, nós vamos entrar, não precisa se preocupar. Nós entramos. Ela estava sedada, ela tinha acabado de sair do centro cirúrgico, 14 horas de cirurgia, né? E aí ele falou assim, agora é com você. E assim, eu não entendi inicialmente o que ele queria dizer, até porque eu não sabia que ele era, não sabia, né, a vida dele particular. E ele ficou nos pés do leito, né, da minha mãe, e eu fui junto dela, e claro, eu estava em desespero, meu irmão tinha 17 anos, minha irmã ia parir no dia seguinte. Nossa. Estava com tudo marcado, eu não tinha nem avisado a minha irmã praticamente, assim, do estado gravíssimo, só tinha falado para ela, mamãe teve um problema, tô aqui acompanhando, vou... Resumo, o que eu quero dizer sobre Ori, né? E hoje eu tenho consciência disso, naquele momento eu não tinha. Eu olhei para minha mãe e eu falei assim, bom, vamos lá, perdas eu já conheço, né? Mas não era aquilo que eu queria viver com ela. Só que eu olhei e vi assim, eu não tenho mais ela aqui, a sensação era essa, sabe? Mas eu sabia que tinha ali ainda vida, óbvio, ela estava ali, mas a sensação que me dava é que ela só precisava ouvir uma coisa. E aí esse médico, ele falou assim, reza. Aí eu falei, não. Aí eu fui junto, né? Ela estava toda com tala na cabeça, tal, paralisada. E eu falei assim, mãe, aceita a passagem. Se entrega. Aceita. Você pode confiar que é a hora que você precisa ir agora. Você não fica mais. Sabe? Aceita. Eu tô aqui, vou cuidar do meu irmão. Vai tudo certo. Vai dar tudo certo. O que eu quero dizer com isso? Parece uma fala solta. Uhum. Mas eu falei para a cabeça, para o Ori dela, que estava tudo bem, que ele podia ir embora, sabe? E eu só tive entendimento de que aquilo era uma fala com o Ori, né? Porque minha cabeça ficou tranquila. E eu vou te dizer por quê. Porque na hora que eu fui falar com ela, eu cheguei lá muito em desespero. Na hora que eu falei, que ele falou, fala com ela, eu falei assim, eu preciso me acalmar. A primeira coisa que eu fiz, e é aquela história da mão na cabeça, que a gente não tem, eu me encostei assim no canto e fiquei com a mão na cabeça e falei assim, eu preciso ter calma, eu preciso ter calma. Eu preciso ter calma para olhar para ela, eu preciso ter calma para falar com ela, eu preciso ter calma para digerir esse momento. E aí eu fui, falei. Ela, na hora, todos os aparelhos começaram a apitar e minha mãe partiu naquele momento. Nossa. Eu fiquei em paz. E assim, por que eu acho que essa coisa do Ori é tão forte? E eu bato tanto nessa tecla. Porque eu acho que se eu não tivesse dado importância para ele, nesses 2 episódios da minha vida, né, importância ao meu Ori para passar por isso e passar por outras coisas, eu acho que eu não conseguiria estar aqui, sabe? Eu tenho consciência disso, eu falo isso muito para minhas filhas. Eu não conseguiria ser a mulher que eu sou hoje. Eu não conseguiria ser a mãe que eu sou hoje. Abdicar de coisas, sabe? Para estar aqui. Entender o processo. Então, assim, quando eu falo muito sobre isso com as pessoas, e você, né, tem essa missão também, só que as pessoas não conseguem entender que grande parte, sabe, das coisas que ela vive poderiam ser diluídas, diminuídas ou mais bem resolvidas, porque a gente não vai ser 100% maravilhoso se a gente olhasse para a nossa cabeça, sabe, para a gente encarar os fatos, olhar e mostrar, olha, vamos lá, sabe, dar calma quando tem que ter calma, né, dar força quando tem que ser força, se conecta, porque assim, naquele momento eu tenho certeza, Rafael, eu tenho muita certeza disso, porque eu saí de lá e todo mundo que me esperava lá embaixo, né, no hospital, ficava assim, esperando que eu viesse em pânico. Eu falei, gente, eu estou em paz,
eu entrei em paz naquele momento, eu consegui chegar nessa paz. E dei paz para ela. E dei paz falando para a cabeça. Eu olhava a cabeça da minha mãe, estou completamente desfigurada daquela... E eu falava assim, mãe, você precisa aceitar. Sabe? Você precisa aceitar. Então, assim, o Ori, isso eu tenho muito entendimento. E aí, aquela coisa que você falou, a gente tem que passar por... A gente tem que vivenciar. Tem. Porque se a gente não vivencia, é como você com a música. Se você não transborda ali com aquela música, o outro não vai se conectar. E essa conversa com o Ori, para mim, foi muito importante, porque a minha cabeça sempre foi, assim, desorganizada pra caramba, sempre fui muito desligada, mega déficit de atenção, hiperfocos, e aí acaba tudo, só fico batendo mesmo, sabe? Então, essa conversa com o Ori, para mim, organizou tudo. Né? Tipo, é como se você pegasse o rio e falasse, vem cá, essa água tá indo para todo lado, assim, vamos canalizar aqui, não sei o que lá. Então, é sempre assim para mim. Eu faço uma trança no cabelo e já começa. A já dá uma organizada energética assim, já, para começar. E aí é isso, é mãozinha aqui e tal. E uma coisa que eu entendi muito é que, assim, eu tinha uma coisa de procrastinar, né? Justamente por a minha cabeça ter essa coisa de ser muito turbilhão, né? É muita informação. E aí eu acabava ficando meio paralisada porque era sobrecarga mesmo, assim. E aí isso acabou, porque assim, além de eu ter essas conversas, né, comigo, com a minha cabeça, com o Ori, que na verdade a Ori é uma outra energia ali, isso me ajudou bastante, sabe, assim, até a superar as coisas, a organizar, a ter um método mesmo, uma disciplina, coisa que eu nunca tive na vida. Né? Porque assim, o Ori é tipo assim, cara, quem sabe faz ao vivo também. Eu escuto muito isso do meu Ori. Você tá esperando o quê? Assim, tipo, lá na hora você vai descobrir, tá tudo bem. E tipo assim, tem umas coisas muito, muito assim, que é tipo, a gente para e fala assim, eu queria tanto ser essa pessoa que vai, eu queria ganhar no prêmio da música brasileira, sabe? Mas que, beleza, legal, maneiro, porra, você toca, não sei o que lá, mas você tem que fazer alguma coisa. O desejo, ele tem que vir seguido de alguma atitude, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tenho sentido bastante de lá pra cá, que a gente se encontrou. Eu dei uma bela melhorada, porque eu tava bem pra baixo, né? Assim, tava começando a sair... a levantar, tava já fazendo movimento. Não cuidou voltei, da saúde. Voltei. Aí fiquei quase 1 ano sem beber, aí voltei, mas hoje em dia eu bebo de outra forma. Você falou, assim. que é totalmente diferente. Até hoje, continua a mesma coisa. Tipo assim, passam 15 dias, aí eu tomo um vinhozinho, já fico meio... Já tá bom. E isso mudou tudo pra mim, nesse de lá pra cá, assim, compondo pra caraca, dormindo melhor, sabe? Então, são vários benefícios, São né? vários benefícios, com certeza. Ele nos proporciona muita coisa boa quando a gente entende isso. É a religiosidade, isso na verdade é a nossa fé, né? Assim, a fé que a gente tem no que a gente está cultuando de verdade, de coração, sabe? Assim, e essa relação que eu tenho com o sagrado tá dentro da minha casa. Assim, minha casa é cheia de coisa. Parece já um altar. A porta você já viu um monte de coisa, nem abre. Já autorizado, gente. Aí um bando de planta, sabe? Eu tava sabe? conversando com ela mais cedo muito sobre essa visão individual ou uma visão coletiva da religiosidade, sabe? A religião de Fá afro-cubana, ela é uma religião urbana. Uma religião que acredita que a sua cultura, o seu culto, ele pode acontecer em qualquer lugar, na sua casa, na casa do seu amigo, na casa dos seus pais, no momento sozinho, no canto de um hospital com a mão na sua cabeça, você vai acessar a sua espiritualidade. Né? A gente não acredita que existam templos fixos. Os templos, eles somos nós somos o nosso próprio templo. Eu vou criar um templo aqui agora, só preciso de água e vela para poder fazer uma movimentação aqui espiritual, porque eu sou meu próprio templo e vocês também podem complementar esse templo. E essa religião, por ser urbana, ela permite que você cultue ela dentro da sua própria casa. A gente não vê nenhum tipo de problema em, desde fazer um sacrifício, ou de colocar uma comida, ou de fazer uma reza, ou de ter uma incorporação dentro da sua própria casa. Tem um lugar mais seguro. É isso que eu ia falar. Tem um lugar mais tranquilo, de maior valor do que a sua própria casa. E que você tem a responsabilidade, né? Sim. Que eu acho que a grande questão é essa. Porque fazer num canto e depois... Beijo, né? tchau. E Ori é uma coisa muito individual. Então, assim, quando você estava falando, eu estava vendo muito o processo individual seu. Isso é seu. Foi a maneira que você encontrou de conversar com o seu Ori. E isso, obviamente, veio através de uma fé, de uma espiritualidade. Você viu alguém fazendo,
Você teve seu instinto espiritual de fazer aquilo, mas tem gente que não tem e precisa ser treinado. Precisa assistir outras pessoas que têm mais experiência, acreditar e precisa assistir isso aqui que a gente está fazendo e tentar abrir esse caminho. Uhum. Eu gosto muito do convite, processo individual. né? Gosto muito. O individual é o filosófico. O coletivo é o religioso. Religião é momento. Religião é vamos se encontrar e vamos para uma gira de umbanda. Vamos se encontrar e vamos para um samba. Samba é religião também. Agora, no momento que você se encontra de maneira individual com o seu orixá, com uma consulta, com as cartas, baralho, aquele momento individual, ele vai te trazer um conhecimento que é para você. Uhum. Não é para todo mundo, não é generalizado, não é 10 mandamentos, não trair, não matar, não, é você com a sua cabeça, com o seu destino, com a sua realidade, o seu mandamento hoje é esse aqui. E eu vou te falar que eu tive muitos momentos em casa de santo mesmo, muito intensos, muitas feituras, participar de tudo, de estar em boris, de fazer todos esses, passar por essas, que a gente tem que passar por isso, né, no candomblé para aprender, para fazer parte daquele chão ali. É processo religioso, tem que ter. Mas hoje em dia eu não consigo mais estar tanto nesse coletivo. Tudo meu tá em casa, sabe? Assim, eu já me sinto melhor, mais tranquila assim. Você fez o caminho perfeito. Você tem que passar pelo processo coletivo para aprender com quem é mais velho, com quem já está ali há mais tempo. Mas depois é muito natural que você leve isso para sua casa, porque agora você precisa disso, dessa ferramenta para você. E você vai ver, você deve saber, vai ter muita gente que vai tocar a sua porta no momento de desespero. Sempre! Vai. Aí não tem jeito, Aí gente. eu vou lá na fulana, porque a fulana tem um negócio lá na casa amiga, dela. já me chamaram para ir para BH para fazer uns negócios lá que tinha que resolver. Gente, eu gostaria de ficar aqui horas. Vai ter que ter a segunda parte. Pode ter. Eu acho, amiga. Eu acho. Por favor. Mas é claro que agora a gente quer entrar, né, no teu axé. Vai com tudo. É contigo mesmo. Vem com tudo. É aquela história. Como é que é? Quem faz. Como é? Quem sabe faz ao vivo. Ao vivaço. Ai, gente, então vou cantar uma música minha que eu fiz com... Você conhece o Simas? Sim, como não? Então, ele é meu parceirão. A gente tem várias músicas junto. E aí, eu vou cantar uma que vai sair já. Daqui a pouco vai ser lançada. Ai, tô com vergonha. Não, fica não. Vamos lá. Meu pai é a serpente colorida, benze a lama onde o bravum ecoa. Marajá, cobra coral, jiboia grande, onde a vida se expande, quem rasteja voa. Quem espreita onde a coruja pia e rodopia na capoeira, mansa fera que o cauri enjeita, macera a folha que o mel tempera. Rompendo a mata, grita caipora, ao som dos ventos vão matupiris. Pro meu pai eu ofereço obi, e se o mundo se acabar, quem foi? Babalaô, não deixe o céu cair, a voz do vento canta robobô. Babalaô, não deixe o céu cair, babalaô, 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 não deixe o céu cair. Ai, fiquei super nervosa, gente. Olha! Esse final me pegou muito. Eu falei assim, pegou esse não muito. estava combinado, não. Eu falei, que Deixa eu te isso? falar assim, gente. Me pegaram aqui agora. Eu falei, gente. Tô até constrangido. Eu quero usar como fundo dos meus vídeos, da minha vida. Da Malaô, não deixa o céu cair. Meu Deus, cara, que coisa Mais linda, uma. mano. Mais uma ou duas. Olha só. Ai, Oxalá. Sim. Ela falou dessa música. É do Simas também, mas é só dele. Peraí, um Ijexá. Ai, tô nervosa, gente. Não. Debaixo do seu alá misericordioso, Babá, me dê proteção, escuta minha oração, me
seu alá e guarda todo esse povo. Me guarda com seu alá e guarda todo esse povo. Babá é senhor idoso, é o moço que faz a guerra, é o ar que alimenta o fogo, é a chuva que molha a terra. Cajado e opa chorou, babá me estenda a mão, alivia minha dor enquanto pila o pilão. Vai o cortejo funfum, tocando seu Ijexá. A soma de 100 é uma só voz a cantar. Orunhê, alá, alá, orum, alá. 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 Ah, essa música acaba comigo. Foi essa que você falou. Foi né? essa. Você entendeu? Entendi. Ah, entendeu. Entendi. Nossa, Agora uma vai. porção incrível. Manda mais uma, vai. Uma saideira? É, uma saideira. Ai, gente. Deixa eu ver o que pode ser. Eu até gravei essa daí. Não teve Amei, jeito, gente. amei. Hum, Eu ia lá, fiquei com vergonha de puxar o celular. Ela tava nervosa já. E foi assim, Ai, eu ó. falei, ah, Uau! eu não quis nem saber. Ela que se vira com o olho dela. Pode Lava as puxar, minhas Faz mãos. ao vivo, vou puxar. Ah, São tantas, gente, pensar aqui. Vamos lá. Brasil nasceu no berço extremo da América do Sul, entre florestas, rios e um mar azul, numa ilha de Caingãs, igarapés, riachos, mangues. Brasil cresceu e começou a cantar. Seu canto ecoou para todo mundo, em qualquer lugar. E o mundo começou a ser um pouco do Brasil. Sou de Angola, sou Brasil. Sou Cabo Verde, sou Brasil. Sou Moçambique, sou Brasil. Sou da Guiné, eu sou Brasil. Sou Cabo Verde, eu sou Brasil. Eu sou Brasil, eu sou Brasil. Esqueci o último. sou Brasil. Sou Brasil. Muito linda. Obrigada, gente. Obrigada. Sensacional. Obrigada, gente. Olha, Sensacional. quero te agradecer Eu muito que agradeço. essa De presença, verdade. viu? Teremos Amei. outros. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada por te conhecer, Prazer sua enorme. bênção. Que Oxalá te Coisa abençoe linda. todos os Ai, dias. que com eu te saúde. abençoe também sempre. Obrigado. Obrigada. Que axé lindo. Muito Que lindo. achei. Parte 2, eu quero saber Teremos como é que outros. Teremos. Teremos outros. Já fala com o dono aí pra segurar. Gente, o negócio aqui é nosso. Encerramento aqui. Encerramento. Ó, até a próxima. Com certeza teremos parte 2. 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Aqui tem muita coisa pra conversar. Beijo. Rafa. Axé, saúde, vida pra todos nós. Até a próxima. Até a parte 2. Beijo, gente. Uhul.